taxa de variação e taxa média de variação de uma função no intervalo AB. Por vezes, ao resolvermos determinados problemas, há necessidade de estudar a variação de uma grandeza em detrimento de outra e também a taxa média de variação dessas grandezas. Vamos ver, por exemplo, neste exercício. No gráfico ao lado está representada a relação entre a distância d em quilómetros percorrida numa viagem e o tempo d em horas. Por exemplo, se eu quisesse estudar a variação da distância no intervalo entre a 1 e as 3 horas, então eu iria fazer o seguinte. Para estudar a variação, teria que fazer a distância às 3 horas percorrida menos a distância a 1 hora, ou 1 hora percorrida. E ficaria, então, vamos ver o gráfico, o d de 3 dá 200, menos o d de 1, que dá 100. Ou seja, a variação percorrida entre a 1 e as 3 horas percorridas é de 100 km. Mas se eu quisesse saber a média da distância percorrida neste intervalo de tempo, então eu teria que fazer a distância de 3 menos a distância do 1 sobre 3 menos 1. E então obteria 100 sobre 2, ou seja, 50, o que significa que a média da variação, em média, a distância percorrida é de 50 km numa hora. Taxa de variação num intervalo AB vai ser então f de B menos f de A. Já a taxa média de variação num intervalo AB será então f de B menos f de A sobre B menos o A. Vamos agora fazer a interpretação geométrica da taxa média de variação. No intervalo AB. Ora, se tivermos uma função f e um intervalo AB, a imagem do A é dada por f de A e a imagem do B é dada então por f de B. Eu sei que a distância entre o A e o B é dada por este intervalo, esta variação B menos o A, e a distância aqui será então dada por f de B menos f de A. Sabemos então, como vimos há um bocado, que a taxa média de variação no intervalo AB é dada por f de B menos o f do A sobre o B menos o A. Já, por outro lado, se olharmos para esta reta que passa no ponto A e no ponto B, sabemos da nossa geometria que o declive da reta AB também é dado por o f de B menos o f do A sobre B menos o A. Então, podemos concluir que o declive da reta AB é igual à taxa média de variação no intervalo AB. Vamos agora fazer uma aplicação deste conceito que acabamos de aprender. Por isso, no referencial ortonormado da figura ao lado está representada graficamente a função G. Sabe-se que a reta R é secante ao gráfico de G nos pontos da posição 1 e 3. Por isso, secante quer dizer que interseta o gráfico em 2 pontos. Temos então aqui um declive, temos uma reta e também temos uma taxa média de variação. Mas vamos ver a informação que nos é dada. Diz-nos apenas que a inclinação da reta é 60 graus. Também sabemos que o G de 1 é 3. Pergunta-nos qual é o G de 3, a imagem de 3. Então, se eu sei que, do que acabamos de estudar, que a taxa média de variação
num intervalo, neste caso, 1, 3, é igual ao declive da reta que interseta o gráfico nesses dois pontos, 1 e 3, ou seja, o declive da minha reta R, então eu também sei, por outro lado, que o declive da reta R é a tangente da inclinação. Neste caso, 60 graus. Ora, a tangente de 60 é a raiz de 3. Então, ficamos com a informação que a taxa média de variação no intervalo 1, 3 é raiz de 3. Por outro lado, sabemos que a taxa média de variação vai ser, então, G de 3 menos o G de 1 sobre 3 menos 1 e vai ter que ser igual a raiz de 3. Ou seja, por isso, G de 3 é o que eu pretendo saber, mas é a nossa incógnita. O G de 1 no gráfico vemos que é 3 sobre 2 é igual a raiz de 3. Vamos resolver em ordem a G de 3, ou seja, fica G de 3 menos 3 vai ser igual a 2 raiz de 3 e, por fim, o G de 3 é igual a 2 raiz de 3 mais 3. Continuação de um bom trabalho.